Oi pessoal, Daniel Tanan aqui e hoje eu vou fazer um vídeo de recomendação que já fazia um tempo que eu não fazia e hoje eu vou recomendar uma série que eu tava doido para falar sobre ela em algum ponto, que é a Raised by Wolves, da HBO Max. Então, eu acho que principalmente quem é doido com temas de ficção científica como eu deviam pelo menos conferir a série. E por que? Vamos elencar algumas razões aqui. Então, o criador da série é o Aaron Guzikowski, que seu trabalho mais famoso antes de Raised by Wolves foi o roteiro de Os Suspeitos, né? Filme do Denis Villeneuve, que é o diretor também de Duna, que é uma coisa que eu andei falando bastante nesses últimos tempos aqui. Mas ele é um estreante nessa seara da ficção científica. E ele então apresentou esse roteiro para um veterano, que é o Ridley Scott, que diz que se apaixonou à primeira vista por esse roteiro. E muito provavelmente é porque lembra as coisas que ele já fez e vem fazendo. Então Ridley entrou junto com a produtora dele para produzir e ele ainda quis dirigir alguns dos episódios. E colocou o filho dele, Luke Scott, para trabalhar também, dirigindo alguns dos episódios. E a série, ela possui muitas similaridades com os trabalhos anteriores do Ridley Scott no gênero de ficção científica, principalmente Alien e Blade Runner, claro. E também tem algumas misturas de outras coisas dele, como por exemplo, Cruzadas. Eu ouvi um crítico falar, por exemplo, que essa série é uma mistura das sci-fi do Ridley Scott e dos épicos do Ridley Scott, que é uma coisa que eu assino embaixo. E como é essa série? Então, aconteceu uma guerra no planeta Terra entre os devotos do deus Mitra e um grupo de ateus, né? Esses dois grupos guerrearam e acabaram destruindo o planeta, deixando ele inabitável. Então aí você já vê, já tem uma guerra religiosa, que tem um paralelo com Cruzadas e com Duna também. Então a história começa com esses dois robôs que foram reprogramados por um dos ateus, né? Que esses robôs eram de uma linha dos teístas, vamos chamar eles de teístas. E esse cara manda um robô para um planeta habitável para começar uma nova colônia ali de crianças com esses ensinamentos ateus que os androides passariam para eles. E olha só que interessante, esses dois androides são Mother e Father, uma clara alusão a Adão e Eva, porque né, eles são os únicos homens e mulheres e tem que cuidar da primeira humanidade, digamos, que viveria ali naquele planeta. Até onde se sabe, claro. Que tem esse mistério aí, se eles seriam também os primeiros habitantes, se não, que viveu lá antes, que é bem legal, esse mistério. E a maioria dessas crianças vão morrendo e só sobra um menino lá, que é o Campion. Só que essa vida deles, do Father e da Mother e da criança, o Campion, é ameaçada quando chegam alguns colonos teístas, né, os devotos de Mitra, chegam nesse planeta. Acontece, né, o conflito entre eles ali e eles achavam que seria fácil derrubar a mãe, só que a mãe tinha uns truques, a Mother, ela tinha uns truques escondidos na manga. Esse é um ótimo primeiro episódio de série, porque tem um twist maravilhoso. Eu comparo ele com o primeiro episódio de Invincible. Tem um negócio parecido que a gente não espera aquele nível de violência e... Ah. Então, as ideias principais aí eu vou falar pro pessoal que é mais ligado em ficção científica. Me lembra bastante coisas do Ridley Scott que, consequentemente, me lembram coisas do Philip K. Dick, que é toda a questão dos androides e tudo mais. Um pouquinho de Asimov também, né, que trabalhou mais essa temática dos robôs, mas é mais voltado para um existencialismo, que é atrelado também a toda a temática de religião, que lembra a nossa outra querida série de sci-fi, Duna, que também é uma coisa que o Ridley Scott quase fez, né? O pessoal fala muito nas versões do Jodorowsky, que quase aconteceu também,
e a do Lynch, que no caso aconteceu, mas entre esses dois havia Ridley Scott, que por pouco não fez sua versão. E é engraçado que eu vejo muitas ideias de Duna em Raised by Wolves. A primeira, que é a mais óbvia, que a gente já vê no começo, é a questão da religião, que leva à guerra, que leva a sei lá o quê. Em Duna acontece esse tempo todo. E a outra que, de novo, essa é uma história que tem um escolhido, mas eles fazem uma brincadeira legal com esse negócio do escolhido, que é quem será que é de fato o escolhido? Que pende pro, talvez, o Campion, talvez pro personagem do Travis Fimmel. Travis Fimmel também tá na série, ele tá ótimo na série, vou falar mais dele depois, que é o Ragnar, né, de Vikings. E também pende pro filho do personagem do Travis Fimmel. Quem seria esse escolhido, né? Que cada um deles tem essas características que seriam para esse esperado Messias, digamos. E ela é uma narrativa multinúcleos, não tem só um protagonista e cada um dos personagens tem um conflito interessante. Eu vou elencar aqui alguns para vocês. A Mother, que ela é muito bem representada pela Amanda Collins, ela tem um conflito em relação aos sentimentos dela, que estão desabrochando. Digamos que, primeiramente, esses sentimentos que ela tem são programados, ela é programada para ser uma mãe perfeita, né? Cuidar dos filhos e ir atrás quando um deles desaparece, coisas assim. Esses sentimentos que ela tem vão se tornando cada vez mais reais. Ela sente até mesmo uma vontade de ser uma mãe de fato, de gerar alguma coisa dentro dela, e ela começa a ter uns sentimentos estranhos que vão surgindo aí. E também os sentimentos que ela começa a nutrir pelo seu criador, que na verdade é o reprogramador dela, né? O cara dos ateus lá. Ela também é programada para ser ateia, mas aí acaba acontecendo umas coisas meio místicas e ela começa a entrar em parafuso também. Tem muito isso nessa série, o pessoal entrar em parafuso em relação à sua crença. E por falar em parafuso, a gente tem o personagem do Travis Fimmel, que é super interessante também. Eu diria que ele e a Mother são os que mais dividem o protagonismo na série. O Travis Fimmel, ele tem o conflito de identidade, né? Que ele roubou a identidade de outro cara para poder fugir, né? Com os pessoal, os devotos de Mitra. Que ele não era o Travis Fimmel antes, ele fez uma cirurgia plástica e virou o Travis Fimmel. E nisso ele acaba começando a endoidar, né? Que ele também era um ateu. Ele começa a ouvir vozes, a gente não sabe se é esquizofrenia dele ou se ele de fato está ouvindo o Deus Mitra dentro da cabeça dele, falando, faz isso, faz aquilo. E ele é o cara mais parafusado. Ele começa a esquecer quem ele é, ele começa a tomar essa identidade. Ele começa a achar que ele é pai do menino, de verdade, coisa e tal. Isso acontece com a outra personagem que acompanha ele, que é a mãe. Inclusive o nome do filho deles é Paul, coincidência. Então, além desses temas de identidade que geram confusão ali no personagem do Travis Fimmel, que é o Caleb, tem também a maternidade, né? Que inicialmente a personagem não é mãe do Paul, a Sue, e ela acaba criando esse sentimento em relação ao menino, como se ela realmente fosse a mãe dele, que ela começa a ficar muito apegada ao Paul. E o Paul, ele é um dos que o pessoal acha que pode ser o escolhido, e ele é um menino muito esperto, e ele começa a suspeitar dos pais dele, que estão muito estranhos. E é interessante também o personagem Father, que é interpretado pelo Abubakar Salim, que o pessoal aí que joga videogame vai se lembrar dele no jogo Assassin's Creed Origins, que ele fez o Bayek. Eu até fiquei ouvindo a voz dele e, caramba, me lembra alguém de alguma coisa, sei lá. E aí eu fui pesquisar, era bem o Bayek. Personagem muito interessante também, né? E é uma ótima performance do ator para desenvolver
esses conflitos, que é o que os críticos mais pegaram no pé, que eu acho que é verdade mesmo. Que o ritmo não é bem ajustado. Tipo, tem esse primeiro episódio que é bombástico e depois demora pra acontecer as coisas, sabe? O último episódio é muito bom também, vocês vão notar aí algumas alegorias bíblicas a mais, que tem bastante aí nessa série. E referências à ficção científica, que também tem muitas. E eu acho que os que são mais fãs, vocês têm que assistir isso. Ridley Scott, ele achou essa série para continuar o tema que ele começou nas prequels de Alien dele, né? O Prometheus e o Alien Covenant, que eu sou uma das únicas 10 pessoas na Terra que gostaram de Alien Covenant e queria ver mais. E finalmente eu encontrei em, em Raised by Wolves isso. A outra ressalva que eu tenho é uma ressalva que não aconteceu ainda, mas que eu tenho com todas essas séries que são muito calcadas em mistério, porque às vezes você tem muito mistério nas séries e você não entrega uma coisa muito boa no final. Acontece muito, por exemplo, com Lost, que é uma série que eu gosto bastante, mas o final é meio estranho. E Raised by Wolves, ela também vai empurrando os mistérios, mas tá legal de acompanhar. Eu tô doido pra ver a segunda temporada, que já vai sair em 2 de fevereiro. Não sei quando tá saindo esse vídeo, talvez até já saiu a segunda temporada quando eu postar, mas fica de olho aí. Se você não assistiu a primeira, vai correndo assistir. Não sei se você vai gostar, vai saber. Mas enfim, essa é a recomendação de série de hoje. Deixa o like se achar que deve. Sinta-se livre para comentar e se inscreva caso não tiver feito isso ainda. E até a próxima.